Olá, alunos do 7º ano, aqui é Leonardo Montes, professor de História, trazendo mais um vídeo para vocês, dessa vez explicando as questões da semana 4 do nosso PET 7. E o nosso tema é a resistência, no caso, resistência ligado ao processo da escravidão. Muito bem, tem um texto, essa apostila, um texto bem completo, vale a pena vocês lerem com cuidado e eu vou aqui pegar algumas ideias centrais e explicar para vocês, ok? Então vamos lá. Um dos temas interessantes e que frequentemente os alunos questionam era sobre a reação dos escravizados. Será que eles aceitavam de boa? Será que eles se revoltavam? Como foi esse processo? E é preciso lembrar que antes da escravidão do negro, a primeira escravidão ocorrida no Brasil foi a do indígena. E se convencionou dizer que o indígena ele não era acostumado, com o cativeiro, ele não era acostumado com o sistema de plantio em larga escala, que ele não via muita lógica no trabalho. E tem uma certa verdade nisso tudo, porque eles viviam um estilo de vida muito diferente. Mas, na verdade, nenhum ser humano tem tendência a ser escravo. O que acontece é que em algum momento se tornou mais lucrativo, mais interessante buscar pessoas na África e trazê-las para o Brasil do que capturar os indígenas que aqui viviam para formar essa mão de obra. Então não tem nada a ver com o índio não se adaptar ao trabalho e o negro se adaptar. Isso aí são bobagens. Ok? Bom, e óbvio que eles faziam várias coisas para tentar fugir, para tentar ganhar a sua liberdade. Entre as práticas mais comuns, podemos dizer a fuga, ou seja, eles aproveitavam um descuido e fugiam para o meio do mato. Eles também queimavam as plantações, então, para mostrar a sua insatisfação, a sua ira com o seu senhor, muitos escravos punham fogo. E quem conhece canavial sabe que canavial pega fogo como palha, E também empreendiam atentados contra os feitores, que eram as pessoas responsáveis por vigiá-los, e também contra os senhores, que eram os grandes proprietários, os donos das fazendas. Então, muitos senhores morreram nas mãos dos escravos, E também uma das formas de reação a essa escravidão era a morte de recém-nascidos, que é uma coisa muito triste. Então, muitas mulheres e seus companheiros, não querendo ver seus filhos se tornarem escravos, os matavam quando nasciam. E, por fim, o suicídio. Então, muitos escravizados, completamente destruídos com o processo da escravidão, recorriam ao suicídio para conseguir sair dessa vida, acabar com esse sofrimento. E uma das formas de resistência também foi a criação dos quilombos, que existem até hoje, que eram comunidades criadas geralmente em regiões isoladas e que abrigavam escravos fugitivos, pessoas pobres, até mesmo alguns indígenas, formando uma comunidade forte, muito ligada entre si, que se armava, que tentava de toda forma sobreviver à captura e, enfim, então esse foi um processo muito interessante. E entre os quilombos se destaca o quilombo dos Palmares, que se cogita, que ele chegou a ter uma população de 20 mil habitantes, então isso é muita gente lá para as bandas de 1600 e bolinha, Muito bem. E aqui, então, ele vai detalhar esses processos de resistência, começar pelas fugas, como eu mencionei, a formação aqui dos quilombos também em São Paulo, na Bahia, no Norte, Mato Grosso, em Minas Gerais, que é muito interessante. E aqui eu destaquei um outro ponto que vale a pena a gente refletir. Como é que vocês acham que os fazendeiros reagiam perante os quilombos? Será que eles ficavam lá, tudo bem, fugiram, deixa para lá? Não, a destruição de um quilombo, o ataque a um quilombo, era uma coisa vista como uma necessidade. Por quê? Porque um quilombo que sobrevivesse poderia servir de inspiração a outros escravos, que poderiam também começar a querer fugir. Então era preciso que acabassem
os quilombos para que a ordem fosse estabelecida. E é por isso que os quilombos eram frequentemente atacados, havia massacres, muitos brancos morriam, mas matavam-se os negros, as negras, as crianças. Então era uma carnificina, mas com o objetivo de fazer com que essas agitações sumissem do mapa para que a ordem continuasse estabelecendo, né? A questão dos senhores assassinados, né, que realmente muitos escravos matavam seus senhores, né, os feitores e administradores, enfim, as pessoas que estavam ali responsáveis por organizar aquela fazenda, mas é claro que ao registrar o fato, né, na polícia, quando já havia uma polícia, o que se percebe? Que não se dava muita importância às motivações do escravo. Era sempre o escravo visto como o criminoso por essência. Então, a culpa é dele, sempre dele e tudo mais. Claro que no finalzinho do século XIX as coisas já começaram a mudar um pouquinho, mas enfim, o que importa saber é que sim, muitos escravos matavam seus senhores. Os suicídios, né, que eu mencionei, né, quando as pessoas já se encontravam fisicamente, moralmente, espiritualmente cansadas de tudo aquilo, sem uma perspectiva de uma vida melhor, muitas vezes o suicídio era a porta de saída, né? As revoltas também foram muito importantes, houveram muitas revoltas, por exemplo, a Balaiada, né? 1838, a Revolta dos Malês, em 1835, né? Onde os escravos chegaram a tomar, né, as ruas. Foi um movimento que teve assim, uma abrangência muito interessante. E várias revoltas aconteceram no Rio de Janeiro, Espírito Santo, São Paulo, enfim. Então, essa ideia de que o escravo negro aceitava passivamente a escravidão é conversa boba, porque na realidade isso não aconteceu. E aí começa todo o movimento de abolição, né? A Inglaterra pressionava cada vez mais o Brasil, tanto é que em 1850 foi aprovada a Lei Eusébio de Queiroz, né? Então havia a proibição da entrada de novos escravos. E continuando, né, essa luta. E agora um ponto importante, né? Esse processo da libertação dos escravos é frequentemente associado com questões morais, né? Como se o mundo estivesse avançado demais, as ideias de escravidão já fossem ultrapassadas, né? O iluminismo estava iluminando a alma das pessoas, mas sabendo a verdade, esse processo de libertação dos escravos, ele se deu essencialmente por uma questão econômica. Por quê? Ao longo do tempo, eles perceberam que se fossem mantidas as pessoas escravizadas, isso não gerava o mercado interno, porque o escravo não consumia. Então isso dificultava o comércio, dificultava a produção de itens. Então era muito melhor ter trabalhadores livres do que ter escravos. Então o processo de libertação não tem muito a ver com essa questão moral, a conscientização das pessoas, de nos vermos todos como irmãos. Foi muito mais um processo de obtenção de mais riqueza através do trabalhador livre e não escravizado. Então, esse texto é um texto bem completo, vale a pena vocês lerem. E as atividades são só duas, são bem tranquilas. Bom, aqui tem um texto, né? E aqui vem a pergunta. No texto, Joaquim Nabuco defende um projeto político sobre como deveria ocorrer o fim da escravidão no Brasil. Explique qual era esse projeto político, como deveria acontecer a abolição. Então, é só vocês lerem aqui esse texto que vocês vão ver que ele defende um caminho para que se chegasse à abolição aqui no Brasil, que não fosse a guerra civil, que não fosse um movimento de desestrutura de um país. Então ele defende um caminho, é isso que está falando aqui no texto, mas vocês podem pesquisar na internet que vocês acham material complementar com tranquilidade. E por fim, aponte e explique cada uma das formas de resistência negra à escravidão. Então vocês têm que dar uma olhada no texto e fazer uma breve citação sobre as formas de resistência que eu comentei e que também estão aqui no texto, ok? São só essas as questões, chegamos ao fim do PET 7, qualquer dúvida, qualquer dificuldade, me chamem, estou aqui para ajudá-los. Um abraço.